a liderança que não funciona. Deixa eu explicar para você a liderança que não funciona. É muito importante que você, antes de entender a liderança inspiradora e como ela funciona, se observar e ver o que está acontecendo com você e se você está agindo dentro da liderança que não funciona. A liderança que até hoje eu tenho visto. Como assim, Zé Rodrigo, a liderança que não funciona? A liderança que até hoje vem gerando dificuldades, problemas, conflitos para as organizações e para os líderes, e que evita que os líderes cresçam, tá certo? Que evita que os líderes cresçam. A liderança que não funciona é a seguinte: o líder que ele reclama, arruma culpado e dá desculpa. Então, por exemplo, esse é um modelo de liderança que não funciona, e é o que a gente mais vê no dia a dia, nas organizações. O líder está acostumado a reclamar, está acostumado a arrumar culpado para aquilo que dá errado e está acostumado a dar desculpas daquilo que não deu certo, tá certo? Um outro erro da liderança que não funciona, que é muito comum hoje, é ser paizão e ser mãezona. Ser muito bonzinho. Inclusive até, deixa eu falar aqui para você, inclusive até, muita gente imagina que ser líder inspirador é ser bonzinho. E deixa eu te falar, a liderança inspiradora não tem nada a ver com ser bonzinho, tá? A liderança inspiradora tem a ver com ser transformador, assertivo, para ajudar a outra pessoa a crescer. E não necessariamente isso aí vai ser bonzinho, tá? Então, tem líder que tem uma tendência de ser paizão. Passar a mão na cabeça para tudo, pegar na mão para tudo. Tem mulheres que têm uma tendência na sua liderança feminina ou na sua liderança como mulher de ser mãezona, tá? Apesar de existirem mulheres paizão e homens com liderança mãezona, como perfil. Nossa, aquele líder, aquele supervisor é uma mãe para mim. Ou, nossa, como é dura, como é rígida aquela líder, ou aquela supervisora, aquele diretor, aquela presidente da empresa. Mas o que eu digo o perfil paizão e mãezona cabe para os dois. E isso é muito comum. E a gente precisa entender que esse método de ser paizão ou de ser mãezona, a longo prazo, ele atrapalha as pessoas de crescerem, porque você está o tempo inteiro pegando na mão, está o tempo inteiro dando colo, tá certo? E não deixando a pessoa desenvolver e crescer. Então, esse é um erro muito comum, ser paizão e ser mãezona. Usar estilos de liderança, tá? Usar estilos de liderança. Ou seja, se preocupar muito se é um líder servidor, se é um líder democrático, se é um líder situacional, se é um líder... Se preocupar muito com isso, tá bom? Estilos, pela minha vivência de 20 anos no campo de batalha, é o que eu sempre digo, estilos de liderança são estáticos, rígidos. Eles não dão flexibilidade para você vencer no campo de batalha, para você fazer o seu time vestir a camisa, para fazer o seu time, entre aspas, dar o sangue, ter uma equipe confiável, ter uma equipe que trabalha sozinha na sua ausência, que traz solução e não traz problema. Uma equipe autônoma, independente, que traz ideias, que tem iniciativa. Então, o líder inspirador, ele tem essa capacidade de não se preocupar com o estilo de liderança. Porque o estilo de liderança eu costumo sempre dizer que a liderança é dinâmica e não estática. Se ela é dinâmica, não é um estilo ou outro que vai falar o teu sucesso como líder. Tá bom? Outra coisa, ser um cobrador crônico, né? Ser aquele líder que só cobra. Você conhece alguma liderança ou já conviveu com alguma liderança que, nossa, eu já vivi muitas vezes isso. E uma das coisas que eu mais pedia para Deus era, quando eu estiver liderando, não me deixa ser um cobrador crônico. Aquele que só faz cobrar, só faz apontar, só faz cobrar.
não valoriza, não olha o time. É triste, dá vontade de chorar. Então, a liderança tem empresas que têm somente líderes cobradores crônicos, porque é a cultura da organização, tá? Mas tem empresas que não têm tolerância com cobrador crônico, porque esse é um câncer na equipe. Isso é um tumor na equipe que leva a equipe a estados de insatisfação, tá? Muito grandes. Então, é muito complicado, ok? Então, é errado você ser um cobrador crônico. O jeito errado que não funciona também é não saber ou querer delegar, tá? Não querer ou saber delegar, tá? Então, você vê hoje, muitas lideranças hoje, às vezes eles não delegam. Olha, the legacy tem a ver com o legado e tem a ver também na pronúncia em português, the legacy, a assonância, the legacy, delegar. O líder inspirador, ele sabe delegar. Mas o jeito errado de delegar, o jeito errado de liderar é não delegar ou não saber delegar. Se você não sabe delegar, procurar informação, procurar conhecimento, procurar métodos para que você entenda como fazer uma delegação adequada para o seu time. E se você é centralizador e não quer delegar, saiba que você está fadado ao fracasso, a sofrer, a trabalhar sozinho, a dar murro em ponta de faca, a ficar com a corda no pescoço, sufocado, sufocada, estressado, sem paz, porque você faz tudo que a sua equipe não faz. Então, o jeito errado de liderar, tá? Então, escreve para mim aí nos comentários, você está cometendo alguns desses erros da liderança que não funciona? Sim ou não? Escreve aí, deixa eu ver aí. Você já viveu ou está vivendo alguns desses erros aqui da liderança que não funciona? Reclamar, arrumar culpado, ser paizão, usar estilos, ser um cobrador crônico, não saber o que delegar. Escreve para mim aqui no chat, nos comentários, qual desses aí pode ser o teu calo, a sua dificuldade. Se for outro, pode escrever também, tá? Se for outro erro que você identificou, pode escrever à vontade aí, tá? A Nanda tá dizendo aqui sim, né? E aí, Nanda, você tem algum erro específico que você... A Elisângela colocou aqui que sim, também tem alguns erros. Se vocês citarem, gente, também fica bacana, tá? Se você quiser apontar exatamente aí qual desses, escreve só o resumo dele rapidinho. Enfim, o que é exatamente, vai ser muito legal. A Elisângela está dizendo que sim, a Nanda que sim, tá? Ser mãezona, tá? Legal aqui, ó, ser mãezona, a Elisângela está colocando, né? Já entendi, ok. É muito comum, né? Paizão, né? Diego Araújo está colocando aqui paizão, tá? Entendi muito bem. Legal, show de bola, gente. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você o seguinte, que a liderança inspiradora é isso que está por trás da liderança inspiradora. É esse slide, tá? É esse slide. A Nanda está dizendo aqui, não treinar a equipe. Não treinar a equipe. Legal, Nanda. Show de bola. Gente, é isso aqui que está por trás da liderança inspiradora. O código de barras do ser humano. Tá? O código de barras do ser humano. Rodrigo, o que é o código de barras do ser humano? Vê bem, quando eu comecei a orientar colegas, amigos, em 2010, como eu falei para você, pessoas, eu descobri que havia um método para inspirar. Não era algo mágico, não era algo sobrenatural, mas era algo diferente, que eu executava e que nem eu sabia exatamente como era meio contra-intuitivo. Era intuitivo e contra-intuitivo também. Então eu parei para desenhar o que eu fazia, os erros que eu cometi, as falhas que eu cometi, e como eu corrigi esses problemas. Como é que eu resolvi os problemas com a minha equipe? Como é que eu chegava na solução de um problema como líder? Então eu descobri que o meu modo de operar tinha a ver com a essência do comportamento humano e todas as suas naturezas. Engraçado isso, né? Então eu descobri
eu vi que eu estava lidando como líder com o código de barras do ser humano, tá? Com o código de barras do ser humano. O código de barras do ser humano é aquele líder que consegue ler cada barrinha do código de barras, cada barrinha, você já viu um código de barras, né? Naturalmente. Cada barrinha do código de barras tem um significado. E quando o leitor ele passa no código de barras, ele lê. O que ele lê o quê? As características do produto, ele lê a origem do produto, ele lê o preço, ele lê o prazo de validade, ele dá um diagnóstico interno daquele produto, da origem dele, para onde ele vai também. Tá certo? Então, o código de barras, ele é o que está por trás do que a gente vê. Então, vamos lá. Eu vejo uma xícara como essa, certo? Essa xícara aqui. E eu vou comprar ela. E ela tem um código de barras, por exemplo, esse aqui não tem, mas se ela tiver um código de barras, e eu passar o leitor de código de barras aqui, eu vou saber a natureza dessa xícara, desse produto. Quanto é, de onde ele veio, quem fabricou, validade, para onde vai, para onde foi, tá? Então, o ser humano também tem código de barras. E o que é o código de barras do ser humano? O código de barras do ser humano, cada tracinho desse é a forma como essa pessoa se alegra, a forma como essa pessoa se entristece, a forma como ela fica motivada, a forma como ela fica agitada, distraída, agressiva, a forma como ela vê o mundo, a forma como ela tem ganância ou não tem ganância pelas coisas, a forma como ela trai alguém, a forma como ela é fiel a alguém, a visão de mundo que ela tem, os valores que ela tem, os talentos que ela tem. Tudo isso é um pacote que forma cada tracinho desse que eu chamo de código de barras do ser humano. E o que é um líder inspirador? É um líder que sabe ler o código de barras das pessoas. Então escreve aí no chat. Um líder inspirador é aquele que sabe ler o código de barras das pessoas. Escreve aí que eu quero ver. Aqui o Francisco está dizendo, sou centralizador, quero resolver tudo sozinho. Entendo, Chico. Posso te chamar de Chico? Eu tenho vários amigos Francisco. Viu, Francisco? Dos Santos. Tenho vários amigos Francisco e todos eles para mim são Chico. Eu não sei se eu posso te chamar de Chico. Escreve aí no chat, tá? Mas digam para mim aí. Escrevam aí para mim. Ser um líder inspirador é ler o código de barras das pessoas. Tá certo? Ler o código de barras das pessoas. Escreve aí que eu quero ver você escrevendo aí no chat. Quero ver se você aterrizou com essa ideia, tá bom? Então, é justamente isso. Ser um líder inspirador é ler, Chico está dizendo com certeza, é ler o código de barras das pessoas, tá? Quero ver quem vai escrever aí no chat. Isso, Nanda! Isso, Nanda! O líder inspirador é aquele que consegue ler o código de barras das pessoas. Maravilha! Show de bola! Quem mais vai escrever aí, além da Nanda? Deixa eu ver aí. Então, é muito importante essa leitura para que você consiga interpretar as pessoas. Vê, quando você é chefe, você lidera coisas, você lidera processos, você lidera ferramentas. Quando você é líder, você lidera almas, você lidera gente. E para liderar gente de maneira inspiradora, você tem que ler como essa pessoa funciona. O que é que está na máquina dela? Como é a engrenagem que faz ela ficar inerte ou ativa? Que faz ela parar, que faz ela desistir, ou que faz ela avançar? Que faz ela ficar otimista ou pessimista? Como é que essa pessoa é? Então, é lendo o código de barras que você vai descobrir isso, tá? Aí, ó, Francisco, eu também... Ah, legal, café, legal.
Líder inspirador é saber ler o código de barra das pessoas. Líder inspirador é saber ler o código de barra das pessoas. E tal, isso aí, Elisandro. Show de bola. Então, deixa eu mostrar para você aqui como é que esse processo se dá. Como é que esse processo se dá? Veja bem, a nossa estrutura mental, ela é baseada em algumas dessas 4 áreas aqui que explica o código, como você lê e interpreta as pessoas. Então vamos lá. Eu e você somos seres humanos, graças a Deus, e temos um cérebro, né? E esse cérebro, ele basicamente ele está dividido em 2 áreas especiais: o sistema límbico e o sistema neocórtex. O sistema límbico, ele é responsável especificamente pela emoção. O sistema límbico, ele é responsável especificamente pelo seu subconsciente. O sistema límbico é responsável pela sua sobrevivência. O seu sistema límbico é responsável pela sua capacidade de decisão. É ele que decide por você. É o sistema límbico. É a área do cérebro mais antiga que a gente chama, tá? O sistema neocórtex, que está mais na parte, tecnicamente, mais frontal, ou cobrindo, se o sistema límbico é aqui no cérebro, o seu sistema neocórtex está cobrindo. Se o sistema límbico está aqui, o sistema neocórtex está cobrindo o seu cérebro. Por isso que é o córtex novo, neocórtex. É uma área que foi desenvolvida depois de um certo tempo no nosso cérebro, tá? E esse neocórtex é que é responsável pela sua capacidade de analisar, pela capacidade lógica, pela sua capacidade de criar dados. É a sua racionalidade, tá certo? Então você tem no ser humano essas 2 áreas coexistindo e agindo para você. E o líder precisa interpretar quando é que alguém está em uma dessas 2. Cérebro reptiliano, que é o cérebro chamado cérebro de jacaré, ou cérebro mais antigo, o cérebro responsável pela sua sobrevivência, não é? O cérebro que é responsável para justamente garantir a sua vida. Aquele cérebro que é mais agressivo, aquele cérebro que faz você se irritar, que faz você explodir, ficar agressivo e agressiva, tá? É o seu cérebro reptiliano, tá? A análise transacional, que vem da psiquiatria, que eu vou explicar para vocês aqui o que é o resumo da análise transacional, e o DESOM, tá? Então, gente, baseado no código de barra das pessoas, você vai ter essas 4 áreas para você saber ler as pessoas, saber ler como líder a sua equipe. Quando você for contratar, quando você for demitir, quando você for promover, saber fazer a leitura, tá? Principalmente em você primeiro, você aprender a se ler, né? A ler você mesmo, interpretar você como líder, como gente, para você ter facilidade de ler o código das outras pessoas, tá? Então vamos lá. O que acontece? Como eu expliquei, o sistema límbico é um sistema mais antigo do nosso cérebro, está mais no núcleo interno do nosso cérebro, tá certo? Que é responsável pela nossa sobrevivência, a emoção, o nosso subconsciente ou inconsciente, tá certo? Então, é no subconsciente que está a decisão de você não crescer. É no subconsciente que está aquelas dúvidas que você tem. Será que eu estudo? Será que eu não estudo? Será que eu viajo? Será que eu não viajo? Ou isso não vai dar certo? Ou isso vai dar certo? Ou isso não é para mim? As crenças que freiam você de crescer, que freiam você de avançar, estão quase que na sua totalidade no campo das emoções, aprendida ou condicionada no ambiente límbico, no sistema límbico, tá? Então, os líderes precisam saber se quando a sua equipe está procrastinando, está triste, está desmotivada, se é o sistema límbico que está atuando, se é o conjunto de crenças e de valores que elas adquiriram e que absorveram que está fazendo elas tomarem decisões erradas ou decisões quaisquer. E você precisa fazer essa leitura. Se está vindo do subconsciente, da mente emocional daquela pessoa,
uma pessoa difícil de tratar, agressiva, ela está no ambiente do neocórtex ou no ambiente do sistema límbico? Né? Então é muito importante que você tenha essa capacidade de ler esse código para ser um líder inspirador, tá? E outro é o neocórtex, tá? É o neocórtex. O neocórtex, ele já é uma área mais, não é, frontal, e ele tem o córtex pré-frontal, enfim, mas o neocórtex é esse novo córtex que encobre o sistema límbico. E é ele responsável, não é, pela nossa matemática, pela nossa análise. Aquela pessoa certinha, você conhece alguém certinho, tudo tem uma planilha, tudo tem uma conta de mais, de menos, tudo tem uma análise, tudo tem um banco de dados. Conhece essa pessoa mais metódica? É uma pessoa que ela trabalhou muito o seu neocórtex. Ela tem uma tendência a esconder mais o seu sistema límbico e as suas emoções. E essas pessoas talvez sejam mais introvertidas. As que são mais extrovertidas, elas têm o campo das emoções e o campo das análises um pouco mais equilibrado. Amostra no seu dia a dia, na sua conduta. Então, olha, quando você bate o olho em alguém, escuta alguém falar uma frase no seu time, já dá para interpretar se ela está usando mais, predominantemente, o límbico ou o neocórtex, tá? A outra coisa é, o código de barras tem a análise transacional, tá? O que é a análise transacional? A análise transacional, ela é um recurso, deixa eu voltar aqui, daqui a pouco eu volto para esse slide. A análise transacional é uma ferramenta da psiquiatria desenvolvida por um psiquiatra canadense chamado Eric Berne. Um psiquiatra canadense, Eric Berne, na década de 60. Eric Berne, diante das suas pesquisas, ele era psiquiatra das Forças Armadas, tá? E ele fazia análise dos recrutas, fazia aqueles questionários dos militares e tudo mais. E o Eric Berne, ele tinha um questionário grande, cheio de perguntas, e ele mandava entrar um militar. E ele fazia as perguntas e anotava as respostas. Vinha outro, fazia, qual o seu nome? Onde você nasceu? Qual o nome da sua mãe? Você gosta mais da sua mãe ou do seu pai? É uma série de perguntas. E aí, o que é que o Eric Berne descobriu? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? E ele ia escrevendo. Depois de alguns milhares de entrevistados, o Eric Berne decidiu fazer uma experiência. Ele disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu não vou perder tempo escrevendo as respostas do formulário das minhas perguntas. Eu vou adiantar esse processo. Eu vou chamar o militar, quando ele entrar aqui na sala, eu só vou perguntar o nome dele se é o bom dia. E pela análise que eu fizer da resposta dele, de como ele respondeu, de como ele entrou na sala, de como ele olhou para mim, de como ele sentou, eu vou preencher as perguntas como se ele já estivesse respondido. Eu vou tentar interpretar a resposta dele, baseado nessa análise. O que é que o Eric Berne descobriu? A análise transacional. Ele descobriu que tinha uma grande quantidade de acerto naquelas respostas que ele mesmo julgava ser as respostas dos militares. Ele acertava muito. E ele percebeu, por que eu estou acertando tanto, mesmo sem eles falarem nada, ou falarem muito pouco. E ter tão pouco tempo conversando com eles. Ele descobriu a análise transacional, que é o seguinte, a análise transacional é, a pessoa basicamente ela tem 3 estados de ego. 3 estados de ego, tá? O pai, o adulto e a criança, tá? Nós temos o pai, o adulto e a criança na nossa estrutura. Então, ora a gente age como o pai, ora a gente age como o adulto e ora a gente age com a nossa criança. Então, vamos lá. Quando você está no pai, você está dentro das normas, das regras de conduta, de valores, tá certo? Pai, normas, regras de conduta e valores.
ok? Então é aquele líder que diz assim, ó, você precisa entregar esse relatório até amanhã, eu já falei isso 2 vezes. Ele está no estado pai, ele está no estado pai, tá? Quando ele diz assim, essa equipe precisa ser mais responsável porque é necessário entregar no prazo as encomendas. Ele está no estado pai, tá? No estado pai. Agora, quando o líder ou a pessoa está no estado adulto, ela usa a razão, a lógica, o conhecimento e a informação. Tá certo? Então, vamos lá. O estado adulto é, gente, vamos fazer um plano de ação para que a gente entregue a mercadoria no prazo e não tenha mais atraso com o cliente? Ele está falando no modo adulto, que é a análise, não é? Equilíbrio, parcimônia, está no modo adulto. Vamos pensar um pouco. Conhece alguém que diz assim, vamos analisar isso com mais calma? Quem é que está falando isso? Vamos analisar isso com mais calma. É o seu ego adulto. Quem é que está falando? Não precisa analisar mais. A decisão já foi dada. É isso e acabou. Quem é que está falando? É o ego pai. É o ego pai. E o Eric Berne descobriu que a criança que está em nós gosta de emoções e de intuição. Emoções e de intuição. A criança tem pensamento livre. A criança tem sorriso aberto. A criança tem choro espontâneo e alegria espontânea. A criança não tem vergonha. A criança, ela brinca, pula, salta. Quando você ri de uma piada, quando você joga futebol, quando você se diverte, quando você dá uma gargalhada, você está na sua criança. E o líder precisa navegar muito bem equilibradamente no pai, no adulto e na criança. Tá? Então, tem muitos líderes que não são inspiradores porque só são pai direto. Ou são muito adultos. Não dão um sorriso, são muito sérios. Tudo tem que ter uma razão, um porquê. Tudo tem que ter uma fórmula. Tudo tem que ter uma explicação. Entende? Esse é o adultão. O adultão. Tudo tem um porquê. É um adultão. Ele quer explicação para tudo. Quer uma planilha para tudo. Quer uma conta de matemática para tudo. Além de analítico, é adultão. Agora, a criança é aquele que leva tudo na brincadeira, que talvez não tenha tanta responsabilidade, compromisso. Então, os 3 estados de ego fazem uma transação. Por isso que o nome é análise das transações. Transaciona, pai, adulto, criança. Todos nós transacionamos. Ora, tem situações que nós somos pai, outro adulto, outra criança. Se eu contar uma piada aqui agora e vocês rir, eu estou liberando a criança de vocês. Agora, esse assunto aqui de liderança inspiradora é uma análise do adulto. Tá? Então, eu estou tratando com vocês dentro do estado de ego do adulto. Mas eu posso contar uma piada. Quando eu contei a minha história para vocês, explicando como eu descobri esse método, como eu imaginei e cheguei a esse método, a minha história de vida, eu estava alimentando o campo da imaginação de vocês, da história. Então, é o campo da criança livre. Da criança. Tá certo? Então, o líder, ele é aquele que sabe interpretar, sabe ler o código de barras da equipe e ele sabe transacionar a equipe. Se a equipe está muito na criança, ele sabe levar para o adulto. Se está muito no adulto, ele leva para o pai. Se a equipe está muito no pai, muito crítica, arrumando culpado, dando desculpa, está muito no pai, ele traz para o adulto ou, quiçá, para a criança. Então, o líder que interpreta o código de barras transacional da equipe, ele é um mestre. Ele é um mestre. Ele entra em uma reunião e ele já sabe, só em entrar, quem está no adulto, quem está no pai e quem está na criança. Quem é carente, quem quer atenção, quem quer ser valorizado, quem quer ter poder. O líder inspirador que ele lê esse código, baseado na análise transacional, ele interpreta uma sala de reunião assim, ó. Captou?
Então, é muito interessante essa questão. Agora, você, além da análise transacional do método liderança inspiradora, você tem o DZON. O DZON. O que é o DZON? DZON é o seguinte, é uma área de alta performance, tá bom? Tá? Escreve aí no chat. Você está acompanhando, sim ou não? Sim, Zé, estou acompanhando. Para que eu possa ter o feedback de vocês aí. Escreve aí. Sim, estou acompanhando a dinâmica, Zé. Escreve aí, sim ou não. Se eu vou mais lento, se eu tá legal. Escreve para mim aí como é que tá a dinâmica para você, tá bom? Escreve aí no chat. Bacana, que eu quero ter esse feedback de vocês aí, tá bom? Legal, sim, estou, Carmen. Obrigado, Carmen. Obrigado, Carmen. Show de bola, sim, está bacana. A quarta maravilha, Venturi, ok. Vantuir, né? Ok, eles andam assim, ok, maravilha. Carmen, tá ótimo assim, legal. A quarta etapa de interpretação de um código de barras de uma pessoa, segundo o método da liderança inspiradora, tá? Daniele, tá, Daniele? É o seguinte, alta performance. A zona de alta performance, tá? Lenildo também tá dizendo que está legal, show de bola. Acima da área de alta performance, nós temos a área de agitação, tá certo? Abaixo da área de alta performance, nós temos a área de distração. Essa área do meio aí, de alta performance, que a gente chama, é a chamada D-Zone. É a zona de alta performance. O que os americanos chamam de D-Zone. Tá certo? Então, como é que é isso aí? Isso funciona assim. Se a sua equipe está muito preocupada, está muito agitada, está muito estressada, ela está na área de cima da zona de alta performance. Ela não está com alta performance, ela está acima, ela está agitada, mais excitada, mais tensa, preocupada, talvez até agressiva. Se uma pessoa está assim, ela está fora de alta performance, ela não está em equilíbrio, ela não está em alto foco, ela não está em concentração. Tá bom? Ela não está na sua melhor performance de desempenho. Então, ela está agitada, tá? Se, ao contrário, se ela estiver abaixo da zona de alta performance, ela está distraída. Ah, tá. A reunião era hoje, era. Ah, tá. Eu nem vi que o cliente reclamou. Ah, tá. Eu vou ver se eu recebi esse e-mail. Eu acho que eu recebi semana passada. O que é isso? Distração. Então, a pessoa, se está no modo distraído, ela está na zona de baixo da alta performance, do D-Zone. Se ela está acima, ela está na zona de agitação. Quem descobriu isso foram os treinadores americanos da equipe olímpica dos Estados Unidos. Eles descobriram que os atletas medalhistas de ouro, os atletas de alto nível, eles estavam, quando eles ganhavam a medalha, sempre eles estavam numa zona de performance chamada D-Zone. Alto foco, alta concentração, equilíbrio, assertividade, destreza, proficiência, desempenho. Ok? Quando eles perdiam a medalha, algo aconteceu que eles ou se distraíram ou eles se agitaram. Agora, nas Olimpíadas, tivemos o caso da Simone Biles, né? Que ela entrou por questões clínicas, emocionais, ela saiu da zona de alta performance, como um atleta de alto nível que ela é, e por conta do problema dela, ela entrou numa zona de agitação, de tensão, de ansiedade. Então, ela se desequilibrou, saiu da zona, tá? Por um problema emocional. E o líder precisa entender até quando a equipe está agitada por um problema emocional das pessoas. Ou está distraída também por uma questão emocional. Então, ele precisa fazer essa leitura se a equipe está na zona de agitação ou na zona de distração. Porque é responsabilidade do líder, tá? É responsabilidade do líder, quando pegar alguém que está agitado,
ele fazer essa leitura e dar uma colher de chá para essa pessoa. Quem está agitado precisa se acalmar, respirar, contar até 10, né? Falar mais baixo, né? Talvez até chorar, não sei, respirar, tomar uma água, respirar um pouco. Quem está agitado. Então, se o líder inspirador está percebendo que a equipe está agitada, ele tem que criar um programa para trazer essa equipe para a zona de alta performance, tirando ela do estado de excitação, de agitação e de excitação. A equipe está agressiva, reclamona, apontando o culpado, dura, está agitada. Tem que trazer essa equipe para a zona de alta performance, dando uma pausa, tendo mais parcimônia, mais calma, mais tranquilidade. Ouvindo mais eles, talvez até fazendo eles desabafarem, para eles terem uma área de escape. Quem está agitado precisa de um escape para poder vir para a zona de alta performance. Mas pode ser que alguém esteja distraído. Aí você precisa acordar. Aí você precisa agitar o caldeirão. Bora, que agora é o dia, o sol raiou, vamos que hoje é pá, pá, pá. Quando o líder percebe que a equipe está distraída, ele tem que acordar a equipe. Tem que acordar. Tem que ser aqueles guardas de rua, aqueles guardas de acampamento, que 5 horas da manhã sai acordando todo mundo. Equipe distraída precisa despertar. Acorda. Tá? Então, o líder que faz a leitura do código de barras da pessoa, se ela está agitada ou distraída, ele sabe trazer as pessoas para alta performance. Então, muita gente diz assim, a minha equipe não está engajada, a minha equipe não quer nada com nada, a minha equipe está desmotivada. Bem, ou está agitada ou está distraída. Ou está só no pai, no adulto ou só na criança. A sua equipe precisa de equilíbrio. E se você for um líder inspirador, você vai fazer essa leitura e vai tomar uma ação específica para trazer a sua equipe para o alto desempenho de novo, para o equilíbrio de novo. Mas se você não souber fazer a leitura, você não vai saber o que fazer. Por isso que aquele jeito errado que eu expliquei no começo, que não funciona, é coisa de gente que não, líderes que não aprenderam, tá, a fazer leituras do código de barras das pessoas. E é aí que está baseada a liderança inspiradora. E é aí que o líder inspirador entra. E é aí que entra o método. Saber ler o código das pessoas. Show de bola? Maravilha, né? Então, vamos lá. Continuando aqui agora, o que acontece? A liderança inspiradora, ela faz as leituras do código do ser humano baseado em neurociência, psiquiatria e alta performance. Por isso que é diferente. Por isso que você não encontra em lugar nenhum o método estruturado com código de barras que tem a ver com neurociência. Por quê? Porque lê sistema límbico, interpreta neocórtex, verifica se a pessoa está agindo no campo das emoções ou no campo da razão, verifica com o campo da psiquiatria se a pessoa está no estado ego, de pai, de adulto ou de criança, se ela precisa até de uma ajuda clínica, tá certo? O líder inspirador, ele faz essa leitura muito rápido, muito rápido. E no campo da alta performance, ele interpreta se a sua equipe está agitada ou distraída com os sinais que ela dá. E aí ele age cirurgicamente no problema para poder trazer a sua equipe para o alto desempenho de novo. Isso é ser um líder inspirador. Usar neurociência, psiquiatria e alta performance. Lendo os códigos das pessoas. Esse é o método. É isso que está por trás da liderança inspiradora. Não é estilo de liderança, entende? Não é o que está nos livros de comportamento humano das organizações, dos cursos de engenharia, de administração, de gestão de pessoas. Não são aquelas teses que falam coisas que não resistem ao campo de batalha, que na hora do pega pra capar, na hora da crise, na hora do vamos ver, na hora de querer crescer, não resolve o problema. Então, esse método da liderança inspiradora, ele é completamente disruptivo e contraintuitivo, tá?
provavelmente você não tenha prestado atenção em algumas dessas áreas que eu te falei e nesse código. Agora, o que acontece? É muito importante que você use a seu favor a leitura das pessoas. Tá? É esse o código de barras que faz as leituras para uma liderança inspiradora. Tá? E aí o que acontece? Essa é as boas-vindas que eu quero dar para você dentro da leitura desse código de barras e, é claro, dizer para você, sem neurociências, sem estudo profundo psiquiátrico, com base em análise transacional, sem análise técnica da alta performance, você vai ter muita dificuldade em fazer uma equipe ter alto desempenho e alcançar os seus resultados como líder. De repente, ser valorizado, ser valorizada, ter uma equipe que, de fato, é uma inspiração para muita gente. E quando eu descobri que esse método era um método que eu utilizava, mesmo sem perceber, e eu agora estruturei ele, eu descobri que era assim que era isso que estava por trás, havia ciência por trás do método e eu nem sabia. Havia ciência, havia medicina, havia o campo das emoções por trás do método e eu nem sabia. Né? E é justamente isso que é a liderança inspiradora. É assim que você pode executar a liderança inspiradora. E eu vou dar uma dica aqui maravilhosa, prática, para você exercitar, que exercita os 4 pontos ao mesmo tempo. Análise transacional, o sistema límbico e o neocórtex e também aí a capacidade de gerar alta performance no The Zone. É uma coisa muito interessante. Escreve aí. Eu posso te dar essa dica prática para você já colocar em prática amanhã na sua casa, na sua empresa, na sua equipe ou com seus colegas, sim ou não? Faz esse exercício. Você vai marcar uma reunião. Uma reunião com o objetivo de fazer elogios. Como assim elogios? Você vai marcar uma reunião com o seu time só para elogiar as pessoas, citar os pontos fortes dela, agradecer, elogiar e agradecer. Elogiar e agradecer. Marca essa reunião em determinado horário e agradece essas pessoas e elogia elas. E observa a leitura do código de barras delas nessa reunião. Na entrada, durante e na saída. Veja quem vai entrar na reunião com a criança, quem vai entrar distraído, quem vai entrar agitado, quem vai entrar no pai. Para que essa reunião? Me tirar do local do trabalho? Para que isso uma hora dessa? Sei para que isso? No pai. Quem vai entrar no adulto? Vamos ver, né? Deve ser alguma coisa importante. A pessoa no adulto ou na criança vai entrar sorrindo, contando piada. E como é que elas vão sair? Se elas vão sair em alta performance, se elas vão sair agitadas, distraídas. O seu exercício é colocar todo mundo em alta performance. Os agitados em alta performance, os distraídos em alta performance. A melhor coisa é você marcar uma reunião inusitada. Marca uma reunião inusitada. Entrega um conteúdo qualquer. Ensina alguma coisa, tenha suas ideias. Você sabe aí no seu departamento como fazer. Então, é a reunião de elogios, mas você está fazendo isso para ler as pessoas. Você pode fazer isso com seu filho, você pode fazer isso com seu marido, você pode fazer isso com a sua colega de trabalho, com o seu colega de trabalho, com a tua esposa, com todo mundo da família. Você pode fazer isso na empresa, na igreja. Reunião de elogios para você fazer leituras. Claro que ninguém vai saber a sua intenção. Você vai entregar um conteúdo específico. Vai ter uma razão. Mas você vai aproveitar para fazer as leituras. Você vai anotar no caderninho. Fulano entrou na criança. Beltrano entrou no adulto. Fulano entrou agitado. Saiu distraído. E você vai... Tá certo? Então, essa é uma dica para você começar a treinar
e começar a ler. Meu marido está agitado, está distraído, está no pai, está no adulto, está na criança, está no sistema límbico, está no neocórtex. Como é que ele está? Dá um bom dia para ele, espera a resposta. Pela resposta você já vai saber. Para o teu filho, para a tua mãe. Então, em uma frase, uma resposta que a pessoa dá, você já pode ler a vida dela inteira. Com o método da leitura do código de barras, do líder inspirador. Isso vai te ajudar a falar com o teu chefe. Isso vai te ajudar a treinar a sua equipe. Isso vai te ajudar a você instruir e orientar seu time. Você vai pautar toda a tua liderança na leitura de gente. E quanto mais você fizer, tá? Mais prática você vai ter. Quanto mais você fizer, mais prática você vai ter. Tá certo? É muito importante. Exercita com você também. É a segunda dica. Para hoje para pensar, como é que está o seu estado de ego? Como é que está a tua performance? Tá no the zone? Tá agitado? Tá distraído? Tá como? Tá como? Você está pensando mais você está agindo mais no campo das emoções ou no campo da racionalidade, no neocórtex? No campo das análises, dos dados, da lógica. Começa a passar o dia se observando. Quando uma pessoa te irrita, como é que você reage? Você reage com o seu cérebro de jacaré, que é o cérebro reptiliano, agressivo? Você explode facilmente? Você não tem um controle do seu cérebro reptiliano? Que está querendo garantir a tua sobrevivência? Te proteger? Como é que você está? Está ansioso? Como é a sua leitura? Então, a recomendação que eu dou para você hoje aqui na Masterclass Líder Inspirador é: aprenda a ler você do dia a dia, cada vez mais. E você vai ver como é que você vai ter habilidade rápida em ler os outros. Facilmente. Tá certo? Show de bola? Maravilha? Escreve aí no chat, fez sentido para você? O que você está pensando agora sobre como ler as pessoas, como inspirar, como colocar... Veja, com esse método da liderança inspiradora, você não vai motivar as pessoas. Elas não vão precisar que você motive elas. Elas não vão precisar que você esteja contando piada, fazendo uma motivação de fora para dentro. Porque um líder inspirador, ele inspira, ele faz a pessoa inspirar esses conceitos até com a tua própria história. Eu contei aqui um trecho da minha história, você entender como foi que eu cheguei no método da liderança inspiradora. Eu trouxe isso desde a minha história de vida como criança. Desde quando eu nasci, pela história do abandono do meu pai. Mas esse desenho foi dado até agora. E a sua história pode inspirar muita gente. A sua história pode fazer muita gente mudar de vida. Muita gente crescer. Mas você precisa fazer a leitura de quem está te ouvindo. A leitura certa. Tá? A leitura certa. E aí você inspira o que você precisa ser e fazer. E isso vai contaminar, contagiar naturalmente as outras pessoas que vão inspirar a sua conduta, inspirar o seu modelo, inspirar você como referência, como inspiração. E aí elas vão se motivar naturalmente, porque a consequência final de uma equipe que é inspirada por um líder inspirador, ela está motivada. Você não precisa fazer nada para motivar a sua equipe. Você só precisa ser um líder inspirador. Porque a consequência disso é uma equipe inspirada e a consequência disso é eles terem motivação. Motivação não é algo que você produz, é algo que nasce a partir de alguma coisa. Que coisa? Uma liderança inspiradora. E essa que lê o código de barras das pessoas, que entende a alma humana, que interpreta os sinais.
baseado em neurociência, psiquiatria e alta performance. Isso é o método liderança inspiradora.